Seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E connosco hoje temos uma empresa jovem, criada em 2019, é a iCharging. A iCharging foi fundada pelo Pedro Silva. O Pedro é presidente executivo da empresa, depois de ter passado por uma carreira longa e recheada de 33 anos na EFASEC. A iCharging é uma empresa especializada em soluções para infraestruturas da mobilidade elétrica e, simplificando, não é, Pedro? Basicamente fazem carregamentos de veículos elétricos. Têm recebido inúmeras distinções a nível tanto da inovação do produto como a nível do design, e tem o quartel-general a norte, no Porto, onde estão, aliás, boa parte dos nossos inovadores. Muitos dos nossos inovadores têm passado por cá, precisamente. A iCharging está num negócio que tem conhecido um crescimento assinalável e podemos ver isso pelos números de vendas de veículos elétricos. Os últimos dados relativos a 2025 mostram, por exemplo, que o campeão de vendas de elétricos em percentagem de vendas totais de veículos é a Noruega, onde 97% dos carros novos que foram vendidos são elétricos. Aliás, os países nórdicos pontuam muito bem, como já sabemos, nestas matérias, mas é curioso que em segundo lugar aparece o Nepal, onde 73% dos veículos novos são também elétricos. Os números da Noruega já são impressionantes, não é? Agora os do Nepal não esperaríamos ver na lista. Então, e Portugal, como é que pontua? Ora, Portugal tem uma percentagem razoável também, de 37%, mas é interessante comparar com 2019, em que esta percentagem era de 6%. E na China, que é um grande fabricante, como sabemos, portanto, de veículos elétricos, a percentagem atinge os 53%. Há também um outro elemento relevante a reter aqui, que é o facto de 67,6% dos automóveis elétricos vendidos na Europa serem produzidos na própria Europa, segundo dados reportados ao primeiro semestre do ano passado. E, ora, para que todos estes veículos possam circular é necessária toda a infraestrutura de carregamento. Pois, nós estamos a falar sobretudo de carros, mas os carregadores da iCharge chegam já também a outras formas de mobilidade, a outros transportes, e vamos falar com o Pedro Silva, que nos vai dar conta disto. Passamos-lhe a palavra. Pedro, seja muito bem-vindo aqui à Liga dos Inovadores. Obrigado pelo convite. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Então, Pedro, ouvimos no início um som que parece de um bosque. O que é que isto representa? Por que escolheu trazer-nos este som? Bom, nós escolhemos esse som porque acho que representa um pouco aquilo que nós fazemos. Nós contribuímos, no fundo, para a transição energética ao nível da mobilidade, e a transição energética tem tudo a ver com o ambiente, tem tudo a ver com a poluição, também sonora, e daí esse som. Nós, normalmente, quando conduzimos um veículo elétrico, percebemos, principalmente quando ouvimos música, da diferença que é, e por isso as pessoas que estão do lado de fora também se apercebem disso, de certeza. Cidades muito mais silenciosas, digamos assim. Sim, é o silêncio e, obviamente, o ambiente, os passarinhos a representarem o ambiente, a natureza. Então vamos à forma como vocês contribuem para esta nova paisagem sonora. O que é que fazem de inovador? Bom, nós fazemos essencialmente sistemas de carregamento para veículos elétricos. Estamos muito focados no carregamento rápido, ou por outras palavras, o carregamento de potência maior, que se aplica quer a veículos ligeiros, quer a veículos pesados, transporte de pessoas, transporte de mercadorias, por aí fora, e agora até outras formas de mobilidade que não só a rodoviária. E basicamente é nessa área que atuamos. Para todo o tipo de veículos rodoviários, automóveis? Todo tipo de veículos rodoviários e não só, porque a mobilidade tem que se estender a outros modos, não é? E aliás já está a fazê-lo. Obviamente começa por quanto mais ligeiros mais fácil, não é? Começam pelas trotinetas, os scooters e tal, e os veículos de 4 rodas. Começou com os veículos mais ligeiros, até os primeiros que apareceram
Também as baterias eram muito mais caras nessa altura e eram as primeiras, por isso com autonomias menores, por isso carros citadinos, carros mais pequenos. Isto é em 2010, 2011, quando surgiram os primeiros. Mas tem vindo a ser adotada por veículos cada vez maiores, cada vez com outras necessidades. Hoje em dia, nos ligeiros, temos desde veículos económicos até veículos desportivos. E temos muitos SUVs, que é uma coisa que aqui na Europa nós gostamos muito. Temos gama média, enfim, toda a gama de veículos familiares. Hoje em dia, já ninguém pode dizer que não escolhe um carro elétrico, porque tem pouca escolha. Mas mais também pelo preço, não é? Mais pelo preço e pela bateria. É, mais pelo preço. A bateria é que torna o carro mais caro, porque tudo o resto terá que ser mais barato, não é? O motor elétrico é muitíssimo mais simples, muito mais robusto e muito mais barato do que um motor térmico, não é? Todos os sistemas auxiliares não existem, se imaginarmos a quantidade de depósitos, bombas e radiadores e todas essas coisas que não existem num veículo elétrico. Aliás, normalmente compara-se o número de peças móveis e num veículo a combustão são acho que 250 peças móveis, num veículo elétrico são meia dúzia. O que também faz com que a manutenção seja muito mais barata e menos frequente. Mas lá está. Tem-se estendido para veículos com outras necessidades, veículos cada vez maiores e com mais potentes. A questão do preço que a Elizabeth referiu é um facto. É uma das coisas principais que tem que ser trabalhada, que é fazer com que a oferta também abranja as gamas mais económicas, mas que não se ficam depois limitadas a só andar na cidade, não é? E o facto de... O tema do carregamento é ainda um inibidor de compra de veículos elétricos. Sente que ainda há pessoas que se retraem porque pensam que podem ficar a meio de uma viagem longa, podem ficar sem bateria. Isso é um problema ainda que pode... Não, quando se fazem estudos de se as pessoas adotariam ou não um veículo elétrico, ou outros estudos também muito engraçados, que é quem já tem se voltaria atrás, que é reduzidíssima a percentagem dos que dizem que voltariam atrás. Às vezes há uma necessidade pessoal, porque faz permanentemente muitos quilómetros, qualquer coisa assim. Tirando um caso ou outro, as pessoas não querem voltar atrás, mas quando se pergunta se adotaria, já uma grande porcentagem diz que sim. Quando se pergunta porquê que eventualmente não adotaria, há 3 ou 4 coisas que surgem. Uma delas é um medo de que a autonomia não chegue e que fique parado. É curioso porque eu não conheço ninguém que alguma vez tenha ficado parado por a bateria ter ficado vazia, mas conheço várias pessoas que já ficaram sem gasolina na estrada. Porque tudo é finito, não é? Até o depósito. Mas esse é um dos temas que é um bocado, eu acho, mais percepção que tem que ser combatida. E depois há outros, por exemplo, na área em que atuamos, que é não há infraestrutura de carregamento suficiente. Ok, é verdade. Cada vez é menos verdade, mas ainda é verdade. Obviamente há muito, muito por fazer. Nós, mesmo em Portugal, que tem uma taxa de venda de veículos alta, que anda nos 30 e tal % no ano passado, a substituição do parque demora muito tempo. Por isso, temos para aí uns 3% dos veículos que circulam elétricos. Porque só daqui a muitos anos é que, nem que agora se fizesse 100% de venda de elétricos, só daqui para aí a 10 anos é que a substituição ia ser feita. E o que existe, muitas vezes, já é pouco para os carros que há. Um dia que esses 3% sejam 100% como eu desejo, tem que se pôr 30 vezes mais. Haverá mais postos de carregamento, não é? Mas haverá alguma altura em que um posto de carregamento elétrico será igual a meter gasolina num carro hoje em dia? Tão simples quanto? Não, tão simples, sim. Hoje em dia até é mais simples, porque praticamente eu não conheço. Por acaso no dia vi um fulano que eu conheço, que é um consultor alemão, que encontrou no Paquistão uma bomba da Shell onde tinha um senhor a ligar a ficha aos carros como se fazia na gasolina aqui muito antigamente. Bom. Espetacular. Muito bom, é promover o pleno emprego. Mas é lá no Paquistão. De resto, tudo que eu conheço é self-service, por isso as pessoas têm vários meios de pagar e metem a ficha e enquanto aquilo decorre podem ir a fazer outra coisa qualquer. Desde trabalhar, ver e-mails, distrair-se.
podem ir à loja, se houver uma loja perto, fazer compras, ou podem tomar um café, ou podem ir à casa de banho, se estiverem a meio de uma viagem. Mas está aí a meter muitas coisas, não é? O fator tempo, o tempo que demora a carregar, sim, ainda também é um fator inibidor para os consumidores, não é? Mas é uma questão de percepção, porque nós temos, independentemente da tecnologia, ser esta, ser sem fios, ser pantógrafo, ser ficha, não interessa qual é a tecnologia, há essencialmente duas formas de carregar. Uma que é, vamos carregar enquanto as pessoas fazem outra coisa qualquer. É o chamado carregamento lento, o carregamento normal, que as pessoas fazem em casa, durante a noite, enquanto dormem, ou quando trabalham, se deixam o carro a carregar no local de trabalho, ou se é uma frota, quando a frota não está a circular, a partir do final da tarde até o dia seguinte, enfim. Esse é o carregamento lento. Eu diria que é o que se faz mais, como é evidente, mais vezes. E é o mais prático de todos. Não há nada mais prático do que sair da cama de manhã e ter o carro completamente carregado. E isso acontecer todos os dias e a pessoa nunca ter que ir a um posto público. Não há nada mais prático do que isso. Claro que às vezes tem que ir a um posto público. E quando é um posto público, o que faz sentido é que se carregue o mais depressa que se possa. Que é diferente de dizer vamos pôr o máximo em todo o lado. Porque isso não é racional, exige muita potência disponível, exige equipamentos muito mais caros, exige, enfim, de quem investe para depois, no fundo, prestar esse serviço. Então acontece muitas vezes aquilo que se chama carga de destino, que é a pessoa vai ao shopping, ou vai ao supermercado, ou vai passar lá meia hora, vai passar lá uma hora, porque é que eu hei de ter o posto mais rápido do mundo que me carrega em 15 ou 20 minutos. Por isso, há diferentes flavors, digamos, mas é verdade que o carregamento, por mais rápido que seja, é difícil vir abaixo de meia hora. Porquê é que não é racional carregar um carro elétrico em 5 minutos? Primeiro porque a tecnologia das baterias não aceita. As tecnologias das baterias podem evoluir muito, como é evidente, e têm evoluído. Nós, no fundo, estamos a falar de mobilidade elétrica porque a bateria de lítio apareceu, porque senão, se ainda fossem as baterias de chumbo que ainda se usam para o arranque dos carros normais, não estávamos lá. Por isso as baterias evoluem muito. Se calhar um dia até podem aceitar ser carregadas em 5 minutos, mas depois tens de pensar, isso é racional? Não, porquê? Porque se eu tenho muita autonomia, tenho uma bateria com uma capacidade grande, ou seja, com muita energia acumulada. Para eu ter muita energia acumulada e querer fazer isso em pouco tempo, eu preciso de uma potência também muito grande, porque energia ainda é potência. Não é potência vezes tempo, mas é o integral da potência no tempo. Pronto. Ou seja, diminuir tempo implica aumentar a potência. E isso tem um limite. Nós não podemos pedir à empresa de distribuição de energia que nos dê 1 megawatt ali só porque eu quero carregar em 5 minutos. Se calhar é mais racional pedir-lhe esse megawatt para ter vários carregadores em que um vai usar 100, ou 200, ou 250, conforme os carros que lá aparecem, do que dizer, não, eu quero aqui 1 megawatt para carregar o carro em 5 minutos e o resto do tempo isto está às moscas, não é? Não faz qualquer sentido, nem é possível. A rede elétrica não aguentaria com isso, não é? E o custo que isso implicaria. Por isso, nós temos que achar aqui um meio termo. Na minha opinião, que pronto, sou suspeito, porque sou da área e tenho tendência a aceitar melhor as coisas, e eu acho que já estamos num ponto perfeitamente razoável. Porque se nós fizermos uma utilização diária, poucas vezes vamos precisar de ir. Quando estamos em viagem, ou porque precisamos de qualquer razão, e vamos carregar, fazemos isso numa paragem a meio. E a paragem, sequer, nós já fazíamos. Porque nem sequer é prudente guiar muitas horas seguidas. Além disso, a nossa bexiga tem um volume máximo de dilatação. Exatamente. Que essa altura não dilata mais. Exatamente. Vamos precisar de tomar um café, de esticar as pernas, enfim. Acho que é mais uma questão psicológica. Ainda psicológica, não é? Pedro, vocês, portanto, concebem, produzem e vendem os carregadores elétricos para os transportes. Portanto, fazem esta integração toda. Sim, nós na nossa empresa nós concebemos os equipamentos, produzimos-los, fornecemos e damos depois suporte. E muitas vezes fazemos também a integração com o resto do ecossistema, que pode ser muita coisa. Pode ser desde meios de pagamento, até pode ser sistemas de gestão, sistemas de operação, em garagens, em depós ou o que for, sistemas de manutenção, sistemas de operação dos operadores, não é? dos CPOs, aqui em Portugal chama só PC, Charge Point Operators. No fundo fazemos tudo isso. Nós estamos
além dos equipamentos que têm, enfim, uma série de características inovadoras, um dos nossos grandes diferenciais é as ferramentas que nós damos de suporte remoto à operação. Portanto, se houver uma avaria num dos carregadores, vocês conseguem facilmente... Sim, resolver. Qualquer problema que surja, nós temos acesso a todos os nossos carregadores que são vendidos. Por isso, além da comunicação que têm com o cliente, com o sistema de operação do cliente, tem um outro canal de comunicação separado que está ligado à nossa plataforma na cloud, e nós, a partir de qualquer sítio, do escritório, entro, vejo qualquer carregador, nem que esteja na Austrália. Consigo ver o que se está a passar e consigo ver o que se passou. Consigo reproduzir o que se passou, com milhares de parâmetros digitais e analógicos. Consigo reproduzir exatamente aquilo que se passou. Consigo dizer, foi aqui que aconteceu este problema. E aí consigo diagnosticar qual era o componente que tinha o problema. Se for uma questão de software, ou de configuração, ou de parametrização, corrige-se logo ali. Se obrigar, obviamente, a uma intervenção física, porque há uma peça que variou, que se danificou, não dá para fazer a distância. Tem que ser trocado. Mas mesmo aí, ganhei imenso no diagnóstico. Ninguém teve que se deslocar lá para ver o que é que se passava. Quando lá alguém for, sabe exatamente que peça é que deve levar para trocar. Por isso, tudo isto é uma mais-valia enorme que os nossos clientes valorizam imenso. E vocês, portanto, fazem também soluções à medida, tanto quanto percebemos, não é? Portanto, os vossos carregadores têm essa vantagem de se poder adaptar. Sim, por um lado, adaptar-se à utilização. Nós focamos muito nisso. Uma das coisas que eu acho que nos distingue no mercado é que não fornecemos soluções pré-formatadas. Olha, isto que eu tenho estes 3 modelos. E assim, se quiserem, querem, se não quiserem. Exatamente. Procuramos adaptar-nos à aplicação. Daí que nós, por exemplo, tínhamos para carregamento de caminhões, daqueles caminhões grandes, tínhamos lançado um equipamento que tem uma interface com o utilizador lá em cima. Que, para quem está em baixo, diz, porque é que está lá em cima? Está lá em cima porque a pessoa de dentro da cabine do caminhão consegue ver se aquilo está livre, se não está, qual é o preço, e enquanto está a carregar consegue ver como é que as coisas estão a decorrer, ou se há algum problema. Também aí inovamos porque fizemos um ecrã transparente, por isso o ecrã é transparente, para dar um ar mais leve, já que aquilo é para caminhões, mas ter um ar mais leve. Estamos sempre a tentar inovar em coisas assim, ou, por exemplo, soluções para frotas, em que os equipamentos, por exemplo, podem estar lá em cima, num pórtico, e o cabo desce e não há obstáculos no caminho. Usa-se muito em caminhões, autocarros e coisas assim desse género. Ou até para aplicações diferentes, como a aviação, coisas assim que estamos a falar. Para carga pública temos aquele display enorme, que nós achamos que é uma das mais-valias num carregador público. A pessoa tem ali uma boa interface, tem ali todas as instruções que precisa, consegue ver todas as informações que precisa. O dono do posto pode aproveitar aquilo para passar publicidade, passar conteúdos, chamar a atenção dos clientes, até chamar a atenção dos clientes para o que tem na loja para vender. Okay. Assim, enquanto ele carrega, vai à loja. A possibilidade de uma pessoa fazer encomendar uma refeição enquanto está a carregar, não é? Isso já é possível? Sim, se fizermos a interface entre o nosso display, a nossa interface e o sistema da loja, é como quem vai a essas cadeias de fast food e que antes de entrar, é exatamente dá igual. Para fazer uma série de coisas, pode dar para fazer uma série de coisas enquanto está a carregar. Sim, eu acho que é outra. E depois há o design, não é? Que isso também permite, não é? Nós, por exemplo, pelo facto de pormos o display grande e touch, coisa que a maior parte da concorrência não faz, e não sei porquê, havia medo há uns anos, isso o touch avaria e tal. Nós nunca tivemos qualquer avaria no touch dos nossos displays. Mas isso permitiu-nos também que o carregador tenha um design. Houve um cliente nosso em Espanha que chamou-lhe o iPhone dos carregadores, porque ele é assim retangular, todo pertinho, um ecrã grande e nem um único botão, está tudo no ecrã. A imagem também conta, não é? A imagem conta e cada vez mais um carregador. Aliás, quando nós criamos a empresa, foi um bocado nisso que pensamos. Porque o carregador há de ser uma caixota feia no meio da cidade, ocupar passeio? Todos os nossos carregadores são muito estreitos, damos preferência a isso. Além de serem muito estreitos, também nunca são mais que 2 metros, o que permite, por exemplo, instalar dentro de garagens ou dentro de parques de estacionamento cobertos, muito mais facilmente. Mas que se integrem bem no sítio, ou seja, que não seja uma peça que está ali e dizer
Fala uma coisa horrível. Se nós fizermos a A1 Porto-Lisboa, como o Pedro fez, não é? Para vir cá num carro elétrico, conseguimos distinguir os vossos postos de carregamento da concorrência? Espero que sim. Essencialmente pelo design ou outras Sim. características? Não, quer dizer, para o utilizador comum, o que ele tem é um serviço, digamos que, otimizado do ponto de vista dele e do operador. Porque Uma coisa simples. Sim, o design chama logo a atenção, a interface, a usabilidade, que nós investimos muito nessa área do UX, do User Experience. Essa usabilidade e a interface nota logo a diferença. E o tipo de informações, a facilidade de pagar, a facilidade de autenticar, tudo isso vai notar. O manuseio do cabo, tudo isso. Mas vai ter uma vantagem que muitas vezes ele se calhar nem sabe que tem, que é a alocação dinâmica de potência, que é uma das coisas que nós pusemos desde o início. Aliás, patenteamos a maneira de o fazer. Agora há um outro concorrente que também já faz mais ou menos a alocação dinâmica, mas quando nós viemos ninguém fazia. Tem que nos explicar isso, por favor, a leigos. Explico. É assim, a maior parte dos carregadores que existem são carregadores standalone, ou seja, tenho um carregador de X kW, vamos pôr um número qualquer. 300 kW, um carregador de 300 kW. E agora tenho 3 ou 4 carregadores de 300 kW. Aliás, vi isso ainda agora aí numa área de serviço próximo daqui. Tem vários carregadores de 300 kW. Quantos carros carregam a 300 kW? Que eu conheço atualmente, a nova série da BMW que vem aí e pouco mais. Há aí um Xpeng, acho que também dá. Mas a maior parte dos carros carregam abaixo disso. Significa que está ali um equipamento sobredimensionado para 90 e tal % das vezes que é usado. Portanto, distribui melhor a energia. Não significa que tenho um ativo que não uso plenamente. Significa que um carro que vai lá e que só aceite 100, eu tenho ali 200 kW que não servem para nada. Mas o carro ao lado, se calhar podia usar esses 200 kW. Então, se nós, em vez de termos a potência em silos, se nós a distribuirmos dinamicamente em função de onde ela é necessária, eu posso instalar menos potência total, o que permite menor investimento, uma ligação à rede também de menor potência, um posto de transformação de menor potência, um termo fixo a pagar à empresa de eletricidade mais baixo, mais facilidade em conseguir ter essa potência atribuída. E depois isso ainda acarreta uma série de outras vantagens. Por exemplo, a redundância. Se eu tiver um módulo de potência que variou num carregador, esse carregador nunca mais vai dar a potência toda para que foi concebido. Mas se tiver um módulo de potência que variou numa pool, qualquer carregador consegue aceder toda a potência que lá está de resto e dar a potência para que foi concebido. Pronto, e muitas outras vantagens que não vale a pena, demasiado técnicas, mas digamos que o utilizador vai beneficiar de uma vantagem que se calhar nem sabe, porque é muito técnica e está lá atrás e é o operador que instalou assim. Pedro, às vezes também é o problema do corte dos cabos, não é? Isso é um tema também complicado, não é? Que às vezes há esse vandalismo, digamos. Esse tema está a ser cada vez mais crítico na Europa e nos Estados Unidos e roubam-se muitos cabos. Mas é para retirar materiais que depois são vendidos, não é? É ter lá o cobre, não é? Cobre, Isso eles já perceberam, os ladrões já perceberam que aquele cabo não tem energia quando não está a ser usado. Por questões de segurança, só quando o carro é lá ligado é que aquilo é energizado. Então eles podem cortar sem riscos de eletrocução nem nada. Vão lá e cortam. Depois pegam no cabo e provavelmente abrem-no, retiram o cobre que está lá e vão vender na sucata ao cobre. Os números que eu tenho visto andam ali 20, 30 euros que eles conseguiram pela venda do cabo. Por isso roubam muitos. Uhum. O que eles não se sabem, ainda é pior, é que o prejuízo que isso causa é muito maior. Primeiro, alguém que está numa viagem, chega a um carregador e o carregador está sem cabo, vai ter que improvisar, ver onde é que há um carregador perto e esperar que lá não tenham roubado também. E depois o operador gasta fortunas, porque enquanto que o cobre que lá estava a render esses 20 ou 30 euros, o cabo em si, com o conector e com tudo o que lá tem dentro, mais linhas de comunicação, é muitíssimo mais caro. Ir lá trocá-lo implica deslocação de pessoas, tempos, mão de obra, tudo isso. E enquanto isso não se faz, há uma perda de receita. Ele não está a render aquele ativo que está ali. Como é que se resolve isso?
Na minha opinião, tem que se abordar vários níveis, não é? O primeiro de todos, para mim, até era exigir aos sucateiros que não comprassem cobre a quem não seja uma empresa, a quem passem uma fatura e tal. Pronto, parece lá um fulano qualquer a vender cobre e eles aparentemente compram. Por isso, andar um bocadinho em cima dos sucateiros seria uma das razões, possibilidades. Mas outras coisas que se podem fazer. Os próprios operadores podem, por exemplo, eles têm videovigilância, têm alarmes, têm isso. Mas, por exemplo, controlar o acesso à área, ter umas barreiras e só passa uma viatura. Pronto, a viatura pode ser roubada, mas ok, tudo bem. Podem fazer uma série de coisas. Do lado dos equipamentos, os próprios fabricantes de cabos também podiam fazer cabos com umas bainhas de aço que fosse mais difícil cortar. Eles não querem fazer isso porque o cabo fica mais pesado, fica mais caro, mais difícil de manusear. E depois há questões térmicas a gerir e tudo isso. Os fabricantes de cabos fogem um bocadinho disso. Do lado dos fabricantes de carregadores e dos operadores, agora está-se a montar umas mangas, também com umas varas de aço. Tudo soluções que eu acho horríveis, mas pronto, dificulta um bocadinho o roubo. Mas eu acho que tem que se arranjar soluções um bocadinho mais definitivas. Nós estamos a trabalhar nisso, ainda é cedo para revelar, mas estão a pensar numa solução para isso. É neste momento um problema a questão do roubo dos cabos. Por outro lado, há aquela questão. É mais fácil roubar um cabo num carregador que esteja numa esquina escura, por trás de um edifício, não sei o quê. Portanto, torná-los mais visíveis, mais juntos. Por exemplo, hubs de carregamento onde haja vários, a probabilidade de estar alguém a carregar é grande. Por isso, quem for para roubar um cabo, estão ali pessoas ao lado nos outros carros que vêm e já não rouba. Ou junto às lojas, se for, por exemplo, numa área de serviço autoestrada, pô-los mais perto de onde possam ser vigiados, porque lá está. Toda essa visibilidade, tudo isso, eu acho que é um problema que atravessa o setor todo e todos nós, incluindo os fabricantes de carregadores, temos que nos preocupar com isso e arranjar soluções. Pedro, então, boa parte da vossa faturação hoje em dia é com transporte terrestre, não é? Caminhões, autocarros, carros, essencialmente, não é? Sim. Vamos então olhar para o ar e para o acordo que assinaram recentemente com a Embraer. O que é isto dos táxis aéreos elétricos? Bom, essa é uma nova tecnologia que está a ser desenvolvida por alguns fabricantes no mundo. A Embraer é um deles. A Embraer criou uma subsidiária para isso, chamada Eve Air Mobility. E o veículo está a ser desenvolvido pela Embraer, mas para a Eve Air Mobility. Pronto, e a ideia é essa. A ideia é criar um veículo. Esses veículos têm o nome eVTOL, é assim que se estão a chamar. É de elétrico e VTOL é Vertical Takeoff and Landing. Porquê? Porque o takeoff e o landing, o levantar e pousar, é vertical, como se fosse um helicóptero ou um drone, por isso tem hélices que fazem levantar e pousar na vertical, mas depois o deslocamento é como se fosse um avião. Tem asas e é como se fosse um avião. E mais rápido que um helicóptero? Eu nunca comparei velocidades. O que ele tem em relação a um helicóptero é várias vantagens. Uma é que é muito mais seguro, pelo aquilo que dizem. Num helicóptero, se o motor avariar e parar, aquilo não é nada que o seguro, não é VTOL, ainda tem asas, pode planar, não é? Já vimos muitos filmes desses. É muito mais seguro, pelo que dizem, é muito mais barato, é elétrico, que é uma vantagem também económica e ambiental. E pronto, a ideia é substituir os helicópteros em serviços até umas distâncias curtas, para já, como é evidente, mas há várias aplicações que eles apresentam como use case. O mais evidente, para já, é shuttle de aeroporto, ou seja, levar e trazer pessoas para aeroportos muito movimentados e principalmente em cidades muito congestionadas ou áreas muito congestionadas, ou para trazer pessoas da periferia. Por exemplo, nós, porque temos um aeroporto em São Paulo, eu quero trazer uma pessoa do interior do estado, em vez de fazer horas de carro em 10, 20 minutos está lá, e vice-versa, ou para ir para o centro de cidades movimentadas. Outra vez o exemplo de São Paulo. São Paulo soube há dias que
o número que me disseram, não vi escrito, mas disseram que tem 2.000 operações de helicóptero por dia. Por isso, imaginemos substituir isto por um veículo mais económico, que não tenha restrições de ruído, ou seja, pode operar a outras horas que os helicópteros não podem. E muito mais barato, o que faz com que mais pessoas vão usar isso, porque hoje em dia ainda é caro. É uma coisa para magnatas, não é? Que aterram no cimo dos prédios. Sim, mas lá está, se conhece em São Paulo e outras cidades no mundo assim, a quantidade de prédios que têm heliportos lá em cima é muito grande, não é? Precisamente por isso. Mas a perspectiva é que os táxis aéreos transportem mais pessoas e muito mais barato, que sejam democratizados. Isto sim, daqui a quanto tempo? É assim, aqueles com quem nós falamos contam estar a operar a finais de 27 e inícios de 28. Agora ainda está numa fase de desenvolvimento, as certificações já começaram em alguns países, Brasil e Estados Unidos pelo menos já estão a decorrer. Ao longo de 27 contam ter as certificações e a partir de finais de 27 e início de 28 começar a operar. Já há muitos clientes já com contratos feitos para adquirir esses veículos. Aquilo obriga a todo um ecossistema, não é? Porque há quem vá comprar os veículos e os vá operar, mas depois é preciso ter onde eles pousarem, é preciso haver vertiportos, que é assim que chamam isso, seja das próprias empresas que operam, seja públicos, onde eles vão pousar, muitas vezes em locais onde seja necessário, sei lá, no cimo dos prédios ou em, sei lá, hospitais, o que for, sítio onde eles queiram pousar. Há todo um sistema depois de alimentar aquilo, de operar aquilo. Há que olhar para tudo o resto, sei lá, impactos ambientais, definição de rotas, estudo dos ventos, sei lá, 1001 coisas. E a própria operação, a infraestrutura elétrica para tudo isto, porque se depois tiver vários eventuais para carregar, preciso de uma potência ali. Portanto, é um processo. E há os carregadores, que diria que é onde vocês entram, não é? Os carregadores, se calhar, é o mais fácil. Não é de esperar que tenhamos táxis elétricos voadores na Europa num curto espaço de tempo. Por exemplo, Porto de Lisboa, Porto de Bragança. Tanto quanto eu tenho falado com os atores deste setor, a Europa vai ser das últimas áreas onde eles vão olhar. Porque é mais fácil as certificações e a regulamentação noutras regiões do mundo. Eu sei que o Brasil e os Estados Unidos já estão a trabalhar nisso. Sei que alguns daqueles com quem falamos já têm vendas feitas para o Japão, para o Médio Oriente. E eu acho que a Europa se calhar vai ser das últimas áreas. Portanto, este maravilhoso mundo dos táxis voadores demorará algum tempo a chegar, por exemplo, o Porto, Lisboa, que era algo que seria ótimo podermos apanhar um táxi aéreo, claro. Mas ainda vai demorar algum tempo. Sim. Olha, Pedro, e vocês também estão a olhar para o fornecimento eventual de carregadores elétricos a navios, certo? Sim. É algo que vocês têm em mente também. Sim. Nós estamos aí a avaliar algumas oportunidades. Eu ainda não diria assim navios, no sentido pelo menos que eu dou a navio, eu diria barcos ou embarcações para transporte de pessoas entre pontos, não é? Por exemplo, em Lisboa há os barcos da Transtejo. Que é... Sim, a Transtejo usa um sistema diferente, é um sistema muito proprietário, um sistema não standardizado e com uma potência muito, muito alta. Mas nós estamos a ver oportunidades em catamarãs e coisas assim que usam potência grande, mas não tão grande como a Transtejo, e estamos aí a avaliar um conjunto de oportunidades. Vamos ver. Para já ainda não temos nenhum contrato aí, mas vamos ver. Estas oportunidades todas no exterior do que estamos a perceber. Quase tudo é. As vendas são quase todas para fora de Portugal. A percentagem em Portugal é pequena. Embora exista, como é óbvio, não é? Pedro, seria interessante também percebermos como é que surgiu esta aventura da iCharging, como é que nasceu este projeto. Bom, enfim, eu saí, como referiu, eu estava na FASEC, saí em 2018 e estava, pronto, a avaliar algumas ofertas de emprego que tive e no meio dessa avaliação comecei a pensar, giro era fazer uma coisa de raiz. Isso é que era giro. É sempre o sonho que nós comentamos, não é? Podemos ser donos das nossas próprias ideias e patrões de nós próprios. E principalmente
eu achava que havia caminhos novos a explorar. Estávamos muito no início, como é evidente, e se calhar ainda não se tinha sofisticado tanto este setor como estava, mas eu achava que havia coisas novas a explorar, havia formas diferentes de fazer as coisas. E este bichinho começou ali a crescer e a essa altura deixa-me ver mesmo se consigo. Pronto, juntei-me com algumas pessoas que conhecia e decidimos criar a iCharging. Isto meados de 2019. E, entretanto, vamos procurar apoio financeiro, como é evidente, nenhum de nós tinha capacidade para isso. Felizmente conseguimos e na parte final de 2019 começámos então a constituir a equipa e a trabalhar. Foi engraçado porque todo esse tempo deu para eu estar muitas horas sozinho numa sala a imaginar o que é que nós queríamos fazer, onde é que queríamos atuar, onde é que não queríamos atuar, que tipo de oferta diferente achava que podíamos trazer. Por isso, quando a equipa veio, foi muito fácil juntá-los e dizer é isto que nós queremos fazer e vamos trabalhar para isto. A pandemia deu-vos ali algum tempo de paragem que tiveram de... Sim. A pandemia veio logo em março de 2020, nós estávamos há pouco tempo a começar, e eu acho que trouxe coisas boas e más. A pandemia é má em si, como é evidente. Claro, não posso dizer que trouxe coisas boas. Mas pronto. Coisas menos más. O menos mau é só uma coisa. Permitiu que o mercado tivesse parado durante quase 2 anos. E era precisamente o tempo em que nós não tínhamos nada para vender. Por isso, nós, ali em finais de 2020, quisemos mostrar ao mundo que estávamos aí, mas não se podia viajar, não se podia convidar ninguém para vir, nós não podíamos visitar clientes, nem feiras, nem nada. Fizemos um evento online, por acaso até aqui na SIC, e foi transmitido em streaming, e foi curioso porque nós ainda nem sequer estávamos no mercado e imediatamente começamos a ser contactados pelo mercado. E em 21, antes ainda de estarmos prontos para ir para o mercado, com produtos certificados para ir para o mercado, começamos a receber prémios. Sem concorrer, foi muito engraçado. Mas recebemos... Não havia mesmo volta a dar, tinha mesmo de avançar, já estava a começar a receber os prémios. Mas como é que isso acontece? Isso é a curiosidade de qualquer empreendedor. Como é que de repente uma empresa tão recém-criada consegue expandir-se para quase 40 países, ter clientes em 40 países e ganhar esses prémios todos? Bom, quer dizer, nós demos a conhecer ao mundo, fizemos esse evento em streaming e, obviamente, fomos abordando o mercado, a dizer, estamos aqui, falando com os CPOs, que era, na altura, o principal mercado era CPOs. Ainda é, mas já não é só. Falar com os CPOs e tal, estamos aí a fazer e tal, mas não tínhamos nada para mostrar, nem sequer os podíamos convidar. Mas o mostrarmos o que estávamos a fazer... Fomos contactados por essa entidade em Inglaterra que faz todos os anos esses prémios, o E-Mobility Awards. E dissemos, realmente o vosso conceito é novo, é inovador, é diferente, vocês são um bom candidato para ganhar isto e tal. Nós dissemos, pronto, vamos ver, não é? Deram-nos o prémio. Ganhamos o E-Mobility Award em Inglaterra. Ainda antes de terem o produto? Antes de termos o produto. Portanto, só tínhamos feito uma apresentação do conceito. Era tudo renders e imagens, mas o conceito em si. A seguir, em 22... Sim, aí sim, já estávamos no mercado. Fomos contactados pelo German Design Council. Disse, vocês têm um produto realmente com design que não tem nada a ver com o que se vê por aí. Vocês seriam um bom candidato a ganhar o prémio do German Design Award. Ok, tudo bem, vamos lá preencher o formulário e tal. Ganhamos o prémio do German Design Award. Logo assim contactaram-nos e disseram assim, olha, mas o produto, além de design, tem muito inovador. Vocês eram um bom candidato para o German Innovation Award. Ok, deram-nos também esse. Portanto, o prémio nós ainda não estávamos no mercado, estávamos a ganhar prémios. Mas o prémio anda atrás de vocês e não vocês atrás do prémio, foi isto? Nestes casos foi, nesses primeiros sim, mas tem acontecido isso com muitos outros casos. Saiu um ranking do Financial Times, o FT1000 das empresas europeias de maior crescimento. Foram eles que nos contactaram. E nem sequer nos contactaram para concorrer. Nós nem concorremos, não temos nada. Eles só nos contactaram, queriam perceber como é que nós, em tão poucos anos, estávamos no nível em que estávamos. Nós explicamos um bocadinho e tal. É um ranking de 1000 empresas na Europa. Nós estamos em 17º.
Somos a primeira em Portugal e a primeira no setor elétrico a nível europeu. Não fizemos nada para concorrer a isso. Já antes tinham sido distinguidos também pelo Deloitte. Vários. E da Cotec também vencer o prémio de inovação. Cotec, Deloitte, Frost & Sullivan, AB Research, enfim, muitos prémios. No caso da Deloitte, nós ainda temos o título da empresa tecnológica de maior crescimento na Europa, Médio Oriente e África. E vieram à Liga dos Inovadores também sem terem feito nada, por isso não querendo comparar-nos ao Financial Times, mas também não desmerecendo aqui o valor dos nossos inovadores. Eu acho que é melhor até, porque o Financial Times é um ranking em que eles olham para os números e tal, alguém que está lá. Aqui acho que é muito mais interessante a visibilidade até que se dá. Tivemos empresas muito interessantes a passar por cá já. Verdade, mas falava, portanto, do ritmo de crescimento que naturalmente não é possível manter sempre níveis muito elevados de crescimento, não é? O que é que nos pode dizer dos resultados de 2025, dos mais recentes? Pronto, é assim, nós tivemos um crescimento em 21, começamos a vender a segunda metade do ano, depois 22, 23, 24, sempre a crescer, enfim, de uma forma incrível, que nos fez, alguns desses prémios têm a ver com crescimento, não é? O mercado, no entanto, estava a ter uns abalos. Muitos abalos, eu diria até pré-Covid, ainda são ondas do Covid. Quando acabaram os confinamentos, no fim de 21, em 22 veio a crise de supply chain, que se devem lembrar. Não havia componentes, os fabricantes de automóveis não conseguiam entregar carros porque faltava lá um desengarelho qualquer pequenito, tinham os parques cheios. Os chips, os semicondutores. Chips, fez com que a Europa e os Estados Unidos tivessem que pensar em estratégias para dependermos menos da Ásia. A questão dos transportes. Depois até houve um navio que encalhou no canal de Suez, que se bem se lembra, durante vários tempos não se passava. Aconteceu de tudo em 2022. Como muitos clientes estavam a vir de 2 anos em que pouco tinham feito, com medo que não houvesse, fizeram encomendas muito para lá das necessidades. Exponenciou, digamos assim. Exponenciou a procura, a concorrência obviamente aumentou, mas também esmagou preços, porque a concorrência era maior, mas fez com que muitos deles ficassem com estoque a mais. Compraram mais do que precisavam. E depois houve, normalmente, a ressaca dessa onda. Muitos dos nossos concorrentes sofreram alguma coisa em 23, 24. Nós só começamos a sentir isso em 25. Por isso, em 25 tivemos uma queda, mas eu acho que é conjuntural e a coisa vai retomar. Muito bem. E o que é que nos pode dizer da estrutura acionista da iCharging? Quem são os donos da iCharging neste momento? Completamente privada. Por isso, eu e o resto dos fundadores temos 48% e temos um investidor que é um grupo português que tem 52%. Completamente privado. Pedro, vamos agora passar a 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados, sendo que a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Pronto, a inovação que eu vou dizer é menos tecnológica, contraponto do que temos estado a falar, mas é mais da evolução do mundo, do consumo, das empresas, dos países. Assim, nós precisamos de fazer uma transição energética. Precisamos mesmo. Já não é só uma questão ambiental que muitas vezes fica para trás por outras coisas mais urgentes, embora a transição a questão ambiental seja urgente, mas precisamos de fazer essa transição energética por uma questão económica. É muito mais barato utilizar energias limpas que depois cheguem até nós através da eletricidade. O consumo é mais limpo, o consumo é mais económico, tudo isso. Mas também há uma questão, eu diria, de soberania, se quisermos, não é? Nós temos que reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis para ficarmos menos sujeitos. Claro que não podemos eliminar, ninguém aqui é utópico, não só eliminar, mas temos que reduzir fortemente e muito mais do que tem sido feito a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Hoje em dia toda a gente anda a sofrer com os preços e a volatilidade e por aí fora. E a energia elétrica pode ser produzida localmente. Portugal até é privilegiado em relação a isso, não é? Temos muitos rios, muito vento, muito sol, e por isso a transição energética é mesmo muito necessária. O que eu gostava de ver daqui a 5 anos é que a transição energética tivesse avançado muito mais do que avançou.
O setor elétrico está a fazer o seu papel. Nos transportes e na indústria não está a avançar como devia. Nos transportes nós fazemos o nosso papel, mas falta fazer muito mais. Mas que é sobretudo caminhões, transportes públicos, autocarros? Todos os transportes, sejam rodoviários, sejam os outros. A eletrificação da ferrovia, obviamente, muita está feita, mas há por fazer. A eletrificação do transporte rodoviário todo, ligeiros, pesados, mercadorias, pesados passageiros, tudo isso já se provou que é possível. A Noruega está aí a provar e enfim, já se provou que é possível. Os outros modos de transporte também. Por um lado, mais transporte público, não é evidente, porque há menos emissão por passageiro transportado, mas até a aviação está a olhar para isso, até a navegação está a olhar para isso. Por isso, ao nível dos transportes, eu diria tudo o que se puder. Claro que nós não vamos eletrificar já um avião de longo curso ou um avião daqueles grandes. Para já não é possível. Ninguém é utópico a pensar isso. Nem vamos eletrificar eu ia dizer um petroleiro, mas eu espero que não haja muitos petroleiros. Exato. Tendem a desaparecer. Mas, obviamente, quanto mais se eletrificar, melhor. Segunda pergunta é o concorrente que mais cobiça. Pronto, eu não vou dizer um nome, também não gosto de falar de nomes de concorrentes, mas aqueles concorrentes com que eu tenho mais respeito, digamos, mais consideração, não são aqueles que são os mais baratos, não são aqueles que são os maiores, nem nada, os mais competitivos. São aqueles em que eu reconheço que não fazem igual aos outros todos. Que trazem propostas novas, que trazem ideias novas, que se adequam à aplicação. Mesmo que as ideias sejam diferentes das nossas. Nós fazemos assim, eles fazem de outra maneira. Mas eu reconheço quando um concorrente percebe, pronto, tem aqui uma proposta diferente daqueles que se limitam a copiar o que é feito ou a fazer as coisas básicas, e por isso reconheço mais nesses. Não quero dizer nomes, não é? Não quero dizer nomes. Muito bem. Podíamos convidá-los a vir à Liga. Não, é a charging. E já agora é o gestor que mais admira. Pronto, aqui vou fugir um bocadinho ao termo gestor, porque não há assim nenhum gestor que eu admiro. Aliás, em geral, é muito difícil para mim admirar uma pessoa que não conheço. Não conheço a história toda. Estamos fartos de ver surpresas desagradáveis. Estamos fartos de ver pessoas, toda a gente dizia que ele é o maior e depois vai-se a descobrir, tem esqueletos no armário, a nível privado é uma pessoa péssima ou já fez qualquer coisa horrível na vida. Enfim, não gosto de admirar ninguém. Eu, ao nível profissional, tenho um enorme respeito e consideração por um conjunto de pessoas com quem me cruzei a nível profissional. E eles sabem quem são e eu espero que saibam. Não quero nomear também. Não quero nomear porque são mais pessoas de uma que trabalharam pessoa. Consigo ao longo Pessoas que trabalharam comigo, pessoas com quem me cruzei, que eu tenho enorme respeito e consideração. Ao nível assim de admirar alguém que eu não conheça, só me lembro de uma pessoa, sinceramente. E é porque até agora nunca vi nem li nada que dissesse, esta pessoa em determinada altura fez uma coisa má, aquela altura foi horrível. Nunca vi. E que é o Nelson Mandela. Aquilo que eu sei que ele fez, ou aquilo que eu leio que fez, aquilo que é conhecido que ele fez, é tudo admirável. E a transição que ele fez num país que tinha um regime tenebroso para algo um bocadinho mais civilizado, e a forma como o fez é realmente admirável. É uma lição para todos nós. É. Com algum sacrifício pessoal, não é? É verdade. Pronto, Pedro, olha, vamos ficar por aqui. Agradecemos-lhe ter vindo do Porto a Lisboa, dar-nos aqui algumas lições. Aprendemos o que é um CPO, é a alocação dinâmica de potência. Não sei se registaste mais alguma coisa para mim, Pedro. Sim, algumas. Mais umas quantas, não é? Pronto, e agradecemos também a sua enorme paciência e sacrifício pessoal pelos constrangimentos técnicos que tivemos aqui exatamente. ao longo foram desta... alguns inesperados, mas que, enfim, penso que foram ultrapassados. Exato, e que os nossos ouvintes, em relação aos quais os nossos ouvintes não se aperceberam, mas que foram aqui causando alguns engulhos. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Então, eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos o Tomás Delfim, no apoio à gravação e também no apoio à edição, e a sonoplastia do Hugo Oliveira.
Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fieschi e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.